Olá, família. Um abraço a todos meus irmãos, né? A meus sobrinhos também. Deus abençoe cada um de vocês. Um cheiro no coração de cada um, né? Esse vídeo é mais aqui para registrar o Dia dos Pais, que é hoje, né? Nosso pai já partiu, né? Seu Geraldo da padaria, né? Esse vídeo é mais para a gente comemorar esse Dia dos Pais, mesmo ele estando ausente fisicamente, né, mas está presente nos nossos corações, eu acredito que sim, de cada um de vocês, de cada um de nós, né? E a homenagem que eu presto a meu pai, mesmo ele não podendo vir, né, o bom seria se ele estivesse aqui. Dia dos Pais. Dia dos Pais representa para mim tudo aquilo que meu pai falou comigo, me ensinou, né? O meu pai, ele tinha os defeitos dele, como todo ser humano tem, né? Mas ele sempre tinha uma palavra para nos dar, uma palavra assim de conforto, de sabedoria. E lembro muito dele assim na padaria, contando as suas histórias, que eram aquelas histórias de cordel que ele gostava de contar, e eu gostava muito de ouvir. As histórias que ele cantava, né? Cantava bastante, aquelas musiquinhas dele. E eu ficava ouvindo aquelas músicas, né? Enquanto a gente trabalhava na padaria. Eu tive a oportunidade de conviver com meu pai mais assim, trabalhando na padaria. Trabalhei com meu pai na padaria em Serra Talhada, né? Que foi uma padaria que ele colocou, que foi um homem que colocou a padaria para ele administrar. Lá perto da panificadora Iris, lá no centro mesmo ali. Teve a padaria do meu pai lá pertinho também. E eu tive essa chance de conviver muito com ele. Ouvir as musiquinhas dele cantando e contando as histórias. E eu lembro que ele teve até um probleminha com esse homem lá, esse Luiz Romão colocou essa padaria para o papai tomar de conta para o filho dele. Esse filho dele queria fazer uma encomenda lá muito grande para aqueles filhos de Jeová, né? E os pães tudo redondinho. Eu lembro que na época meu pai fez a massa, fez o trabalho, faltou poucos pães, porque era um pedido muito grande. Mas acho que faltou, digamos que, não sei se, vamos dizer assim, 20 pães. E meu pai colocou os pães francês para completar, para não precisar fazer de novo outra mexida. E ele ficou bravo com meu pai, assim, começou a pedir primeiro com calma para o pai, né, que o pai fizesse outra mexida, e o pai, filho, falta só tão um pouquinho de pão, deixa eu completar com isso aí para não precisar fazer outra mexida. Aí eu lembro que acabou que ele não aceitando, e o pai tentando insistir, ele deu um grito muito grande pro pai. E eu lembro de meu pai olhar para mim assim. Eu era pequenininho e eu fiquei olhando assim para aquele movimento e meu Deus, meu pai vai perder a cabeça agora. Ele deu um grito muito grande, meu pai. E meu pai olhou para mim e meu pai se segurou. O pai se segurou porque olhou para mim, eu acho que ele naquele momento, lógico que ele não tinha mais a força que ele tinha, já era idoso, né? Para reagir, digamos, com força fisicamente, mas pai olhou para mim, eu acho que ele quis também me dar um exemplo. Ele baixou a cabeça, aceitou aquela humilhação, pegou a massa. Eu lembro do meu pai fazendo a massa, e eu já chorando, fez aquela massa e completou aquele pedido. E olhando para mim assim, e me dando, eu acho que ele estava me dando uma lição, que a gente tem que cumprir os nossos compromissos, mesmo que aquilo seja muito árduo, seja pesado, a gente não queira, que geralmente compromisso a gente às vezes não quer, porque compromisso é chato para fazer. Mas ele cumpriu aquilo calado, e eu acho que o exemplo que ele quis me dar é que a gente não deve agir nunca pela emoção demais, e principalmente agir com violência, né? Então ele cumpriu o papel dele, terminou aquele trabalho. Eu lembro que aquela mulher também foi em cima do filho dela, que ela gostava muito do pai, que era a mulher de seu irmão, pedindo para ele não fazer aquilo. E aí realmente ele continuou gritando no ouvido do pai. Mas o pai continuou, terminou o trabalho. E aquele foi o último dia que o pai trabalhou naquela padaria. Eu lembro que não foi mais. Nega até, fui na casa do seu Luiz Romão, não foi, nega? Para ele pagar os direitos de pai, ele até soltou uns cachorros lá em cima de nega, quase pegou nega. Bom, resumindo, eu não queria nem lembrar essa parte triste, só que eu estou lembrando essa parte porque eu sei que meu pai
me deu muitos exemplos. Foi uma escola para mim. E outras vezes meu pai sempre me ensinava um valor assim, de fazer um compromisso e cumprir. Ele dizia assim, meu filho, você sabe que o meu filho tem um defeito, faz os compromissos muito em cima, o prazo muito pequeno, peça um prazo maior, pai, meu filho, porque para dar tempo para você cumprir, senão você se aperta. Eu lembro desse conselho do meu pai, e às vezes ainda esqueço esse conselho hoje, às vezes faço uns compromissos muito apertados para mim. Mesmo assim, eu ainda me lembro do meu pai depois, quando eu faço compromisso. Digo, meu Deus, o compromisso foi tão em cima, eu não precisava. Eu tenho que pedir um prazo maior. Então, muitos dos conselhos do meu pai eu nunca esqueci até hoje, assim como também da minha mãe, né? Mas o que me deixa triste às vezes, sabe o que é? Que eu sei que meu pai foi um exemplo também além de pai, de empresário, quebrou, sim, teve seus erros. Não vou dizer assim, quebrou, ele ficou sem dinheiro por um tempo, porque eu acho que um grande empreendedor, ele não quebra, ele às vezes se complica nas finanças, perde o dinheiro, mas o principal ele não perde, que é saber como fazer o dinheiro novamente. E meu pai sabia bem isso, ele fazia isso com uma maestria muito grande. Meu pai recomeçava do zero, digamos, com 2, 3 quilinhos de farinha, às vezes com 1 quilo de farinha. E ele refazia tudo de novo. Em pouco tempo que eu olhava, estava a padaria com saco de farinha até o teto, como era o caso lá da bomba. Vocês lembram, meu irmão? Ali perto de Paulo Miranda. E pai se refazia das cinzas. Quando eu ia visitar meu pai, estava com saco de farinha até o teto, caixas de manteiga. E ele começava do zero. Do zero. Isso eu aprendi com meu pai, a não ter medo de enfrentar. Recomecei minha vida do zero muitas vezes, igual meu pai. E nunca tive medo. Sabe por quê? Porque eu já quebrei muitas vezes, que nem meu pai. Vou dizer, a palavra quebrou, que a gente ficou sem dinheiro. Digamos que a finança não deu certo. Mas recomecei do zero de novo. Nunca tive medo de enfrentar a vida, o trabalho. Já fiz de tudo nessa vida de trabalho. Já vendi chá, bolo, já fiz doce. De tudo eu inventava uma coisa para poder criar meus filhos e não deixar minha família passar necessidade. E enfrentei a vida de frente. Já recomecei também em Alagoas, quando eu fui morar um tempo lá onde Neia morava. Teve tempo de eu quase passar fome com a minha família. E recomeçar com 1 quilo de farinha. Lembrei do meu pai também nesse tempo. 1 quilo de farinha e uma pitada de sal. E eu, na mesa, eu estirei aquela massa, fiz os salgadinhos que eu tinha aprendido quando era criança com meu pai e fui vendendo no comércio. E ali comecei a ganhar o pão também de cada dia, porque estava muito difícil a coisa para mim em Alagoas. E dali eu troquei mais nega uma máquina fotográfica num cilindrozinho, que tinha lá na loja, não sei se ela comprou para mim, a gente trocou uma máquina. E comecei a fazer esses salgadinhos de novo lá em Alagoas. Foi como eu consegui sobreviver mais minha esposa e meu filho. E lá de Alagoas vim para Aripina, depois recomecei minha vida toda de novo. Passei por muitas provas na vida, como todo mundo sabe que eu passei. Mas sabe o que fazia eu levantar? Primeiramente, lembrar de Deus. Segundamente, lembrar dos meus filhos, que eu tinha que fazer algo por eles. Em terceiro lugar, lembrava do meu pai. Porque nunca vi meu pai reclamar. Nunca vi meu pai reclamar. Sempre lutou, sempre trabalhou, sempre venceu. No final da sua vida ele não ficou rico, mas mesmo assim, somente com a caixinha de papelão, em casa ele fazia os bolinhos e fazia aquele sonho. Meu pai recomeçou de novo com um sonho, que era só massa, fermento de pão, que é para ele inchar bastante, e fritar no óleo e jogar um açuquinho em cima. Acho que vocês se lembram, meus irmãos. Pegar a caixinha assim nas costas, né, e sair vendendo de canto em canto, de lugar em lugar. Não gostava de comer sem mistura, né, que ele nunca gostou, passava no mercado, lá aquele mercado público, né, daquele Carnaíba, onde vendia as tarimbas de carne, trocava um pedacinho de carne para o almoço. Mas não voltava sem a carne do almoço.
Essas recordações me marcam muito. Desculpa, eu queria fazer um vídeo alegre, mas é difícil, né? A gente se lembrar dos nossos pais, não ter essa alegria, mas também essa emoção. Então eu sou muito grato a Deus pela vida de todos vocês, meus irmãos. Já vocês que é um orgulho muito grande do nosso Pai, né? É uma pena, uma tristeza muito grande que eu sinto hoje em dia. É quando eu chego na rua, que eu não gosto de andar de pé na rua, porque meu trabalho é muito corrido. Pouco contato que eu tenho com as pessoas. Hoje é que eu estou andando mais com um carro de som que eu montei, estou tendo mais contato na rua um pouquinho, mas atualmente eu ando mais de carro ou de moto, dificilmente ando a pé ali no centro da cidade. Eu não sei de manhã que eu faço minhas correrias, mas ninguém me vê, que é muito cedo fazendo caminhada, mas beleza, vamos lá. As pessoas quando me param, sempre lembram de meu pai. Eu acho que eles espelham meu pai em mim, talvez porque eu sou a careca que eu herdei de pai, né? O povo diz que eu pareço muito fisicamente com o pai. Quem conheceu o pai mais jovem diz que eu pareço demais com o pai. É todos que me vê. É Arnaldo do Riacho do Peixe, é todo mundo que me vê diz, mas é a cara do seu Geraldo, Jesus. Aí eu acho que eles espelham muito em falar comigo a respeito de pai, porque eu lembro do meu pai. Mas o que me entristece às vezes é porque quase todos que vêm falar comigo, eu já fico contando os segundos. 1, 2, 3, 4. Eles vêm falar de pai naquela parte que o pai derrubava os bolinhos e ia olhar para as mulheres. Isso foi várias e várias pessoas, quando vem falar comigo, lembram disso. Eu até dou aquele sorriso amarelo, fico assim, às vezes sem jeito e não respondo. Mas eu acredito que hoje eu vou aprender a responder quando as pessoas vêm falar isso. Porque as pessoas olham para você e não enxergam em você as suas qualidades. O quanto você ajudou as pessoas, o quanto você se recuperou de algum problema, você lutou e venceu. Dificilmente as pessoas vão te elogiar por isso. E vão lembrar, Jesus foi aquele rapaz que venceu, que hoje tem uma construtora, que hoje tem isso, que hoje ele é um bom pai. Dificilmente as pessoas vão lembrar disso. Vão lembrar do que você fez de errado na sua vida. Vão te marcar por isso. Então eles marcam o pai como aquele homem que era mulherengo, que olhava para as mulheres, caía com a bicicletinha, derrubava os bolos no chão. Todos eles vêm com essa mesma história, quando se lembra do meu pai. Então, meus irmãos, infelizmente a sociedade é assim. Não lembra de pai quando chegava alguém na padaria que não tinha dinheiro, mesmo assim pai dava um pãozinho para levar, o bolo, mas não passava fome. Às vezes não se lembra de meu pai quando tinha uma pessoa lá todo dia ele ia levar um pão e o bolo de alguém lá no alto. Quando ele morreu, a mulher veio agradecer. Não sei se o interesse dele era esse ou se era talvez alguma outra coisa, mas meu pai ele também fazia muito isso, muito caridade às pessoas. Então as pessoas não se lembram, mas a maioria só lembra dele mais no dia a dia, assim, depois que ele partiu. Essas coisas que ele às vezes fazia assim que digamos que não é louvável, né? Que ele gostava de mulher, todo mundo sabe que ele gostava. E isso que eu falei para vocês. Isso me entristece um pouco, infelizmente. Mas o mundo é assim, meus irmãos. O mundo não enxerga você pelas suas qualidades, não. Nem vão te chamar você pelo teu nome. Vão te chamar você pelo teu apelido. E vão te chamar você pelos seus erros que você cometeu. Graças a Deus que a diferença de Deus na nossa vida é isso. Que Deus não te chama pelo nome. Aliás, pelo apelido. Deus te chama pelo nome. Deus honra você. Honra a mim. Graças a Deus, Deus me honrou. Deus honrou meu pai antes de morrer. Que meu pai deixou para nós um legado muito bom, muito importante, que foi o valor do trabalho. Eu lembro que com essa caixinha na mão, vendendo uns bolinhos, e os sonhos de porta em porta nos comércios, ele ainda comprou vários terrenos, isso velhinho, pertinho de morrer. E hoje esses terrenos, hoje é a casa dela, se transformou na casa de mãe, e depois passou para neném, para Diego, né? Mas hoje eles têm onde morar, porque também foi em cima desse terreninho que eles construíram. Também herdou a casa de Magela, que era a padaria, e hoje Magela tem onde morar também, porque o pai herdou, comprou aquele terreninho e construiu aquela padaria, Magela transformou na casinha dele. Comprou vários terrenos até chegar no poste, como a gente sabe, né? Ali é Pedro Pastor, depois teve aquele problema com a prefeitura pegou de volta esse terreno,
né? Bom, então já sabemos do problema. Mas e outros terrenos que o pai comprou ainda, meu pai comprou ainda depois de velhinho. Nos dando um exemplo que não é a idade, não é o tempo, é você. É você que reescreve a sua história com honestidade e, ó, com muito trabalho. Um abraço, pessoal. Feliz Dia dos Pais para vocês. Que Deus abençoe o cheiro no coração de cada um.